parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nessa bonita manhã de domingo, prestando a Deus mais um culto que só Ele é devido. E para iniciar essa manhã, nós vamos estar recordando um corinho, né, de bastante tempo atrás, né, pastor? Mas ele diz que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Às vezes passamos por situações complicadas como essa que temos vivido, mas precisamos manter a nossa fé em Deus, porque Ele, em tudo, Ele é soberano e Ele é poderoso. Vamos de pé estar entoando esses cânticos.
a gente não sabe para onde fugir. Mas eu cumpri o meu dever lá e ainda falei, né, eu sou totalmente contra anular ou votar nulo. Mas tem dia que é difícil, né? Hoje foi difícil cumprir o dever cívico. Mas precisamos clamar a Deus que sare a nossa nação. E quando eu canto essa música, eu sinto muito pesado isso, porque a cura, irmãos, da nossa nação, ela vem por meio de cada um de nós. É para isso que estamos aqui na terra. Deus deixou a igreja para que ela fosse luz e sal. Então, se as coisas não estão melhorando, nós precisamos rever a forma de ser igreja, rever a forma de ser cristão. Então, que Deus esteja falando através dessa música aos nossos corações. Óleo da tua unção.
políticos que estão, ó Deus, nas prefeituras, que estão, ó Deus, na Câmara dos Vereadores, que estão ali como deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República. Senhor, coloca no coração desses homens, ó Deus, o sentimento e a responsabilidade deles, ó Pai, enquanto líderes. Deus, levanta Daniel, Senhor, que haja Daniéis ali em todos esses pontos, ó Deus, no Ministério da Justiça também, ó Deus, tenha misericórdia. Senhor, tantos brasileiros morrendo, ó Deus, de fome, morrendo, ó Deus, sem leito nos hospitais devido a essa doença que tem acometido, ó Deus, a nossa nação e toda a humanidade. As nossas florestas queimadas, Senhor, tenha misericórdia. Vivemos num país tão rico, ó Deus, onde a distribuição é tão mal feita. Ó Pai, que enquanto igreja nós possamos proclamar o Teu nome, nós possamos ser luz e sal. Nós jogamos nesse momento, ó Deus, por senso de responsabilidade. Que essas pessoas que estarão sendo eleitas hoje, ó Deus, sejam pessoas que estejam sendo eleitas de acordo com a Tua vontade, ó Pai. E que possam estar ali realizando, ó Deus, o bem para o povo e não o bem para si mesmo. Tenha misericórdia, Senhor. Faça cada corrupto, ó Deus, que eles caiam em suas próprias armadilhas, em suas próprias corrupções. Tenha misericórdia de cada um de nós que está indo votar, Senhor, que haja senso de responsabilidade também da nossa parte na escolha do voto, que haja uma busca da Tua vontade, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação. Sara a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos fazer nesse momento o momento dos dízimos e ofertas. E se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, ou você que está em casa e que vai fazer a sua contribuição, coloque diante de Deus a sua oferta, o seu dízimo nesse momento. Nós temos o número das contas da igreja e temos também a secretaria que está à disposição para dar qualquer ajuda aos irmãos. Nesse momento nós estaremos entoando o cântico antigo também, que diz: rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Vamos colocar de pé, irmãos, para cantar com mais firmeza. É um cântico que expressa a nossa fé. Nós vamos cantar de pé, com muita fé. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus, você que está em casa também, se você está sentado e pode ficar em pé, levante também e cante conosco. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E é tendo a fé provada que vamos crescer como cristãos maduros na presença de Deus. Amém? As montanhas
Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que tu está nos dando o privilégio de estarmos aqui reunidos no teu santo nome. Por aqueles também, Senhor, que nesse momento estão assistindo. Muito obrigada, Senhor. Agora queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas que foram aqui entregues. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, cada um que aqui esteve à frente entregando seus dízimos, suas ofertas. E que o Senhor seja, Senhor, com aqueles que estarão administrando, Senhor, esse dinheiro. Que o Senhor possa dar a eles sabedoria para que eles possam usá-lo, Senhor, de acordo com a tua vontade. Isso é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu trouxe como tema da meditação dessa manhã. O nosso tema é alegria. Amém, não é? E eu gostaria de começar citando alguns versículos, não é? Se os irmãos souberem, completem comigo, não é? Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo. Vamos repetir, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo. A Bíblia diz também que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor é a nossa força. E para essa meditação, eu trouxe um salmo que ele fala sobre alegria. Estamos vivendo dias difíceis. Mas se a alegria do Senhor é a nossa força, se Paulo, mesmo em suas cadeias, ele nos dizia que deveríamos sempre nos alegrarmos, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele estava falando isso para a igreja mais pobre que existia no primeiro século. Paulo estava falando isso de dentro de uma cadeia em Roma, quando ele não sabia qual seria o seu futuro, se o seu futuro seria ser mandado para a morte ou se ele seria liberto. E Paulo está dizendo para aquela igreja: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos, manter a alegria. E eu queria que vocês abrissem as Bíblias, tanto os irmãos que estão aqui presentes como os que estão em casa, no Salmo 126. Salmo 126, ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Senhor, como é bom poder estar aqui na tua casa mais uma vez. Como é bom poder, Senhor, louvar esses cânticos que tão bem nos faz a nossa alma, Senhor. Dizer que podemos romper em fé, que a nossa fé, cada vez que é provada, o Senhor nos dá a oportunidade de crescer. Dizer que não há Deus maior e não há Deus melhor, Senhor. Clamar pela nossa nação. Aqui é o lugar, Senhor, em que gostaríamos de estar. Aqui é o lugar em que estamos. Louvado seja o teu nome por isso. Nós queremos, ó Deus, te pedir por esse estudo que estaremos realizando nessa manhã.
por essa reflexão, Senhor. Fale aos nossos corações, transborde de alegria os nossos corações, Senhor, na certeza de que podemos confiar em Ti, na certeza de que servimos a um Deus vivo, poderoso, Senhor, e que está atento a tudo aquilo que acontece em nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, ter a nossa alma descansando em Ti, Senhor, na certeza de que o Senhor tem o controle, e possamos experimentar, Senhor, como diz a Tua palavra, uma paz que excede todo o entendimento. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor sustente a nossa fé, que o Senhor aumente a nossa fé em Ti cada dia mais, Senhor, para que possamos Te servir cada dia melhor, convictos, ó Deus, de que a nossa vida está nas Tuas mãos e que o Senhor tem controle de tudo. Em nome de Jesus, nós Te rogamos, Senhor, e Te pedimos que essa meditação, ela entre, ó Deus, na nossa alma, na nossa mente, Senhor, no nosso espírito, e que haja, ó Deus, uma mudança. Aqueles que estão desanimados, renova, Senhor, o vigor dos Teus servos. Aqueles que estão acamados, Senhor, que eles se levantem desse leito com a convicção de que o Senhor é soberano e que o Senhor pode todas as coisas. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo, nós não sabemos quem escreveu esse salmo, mas sabemos a ocasião em que ele foi escrito. Com certeza esse salmo ele foi escrito na volta, após o cativeiro da Babilônia. E ele começa dizendo que aqueles irmãos, eles estão alegres, e eles estão tão alegres que eles dizem que a nossa boca se encheu de riso, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e que até as outras pessoas, as outras nações diziam, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, porque quando Ciro, após 70 anos de cativeiro do povo de Israel ali na Babilônia, quando Ciro assina o decreto para que o povo possa retornar para Judá, para Israel, as outras nações não recebem o mesmo benefício. E elas olham para o povo de Israel e elas veem a bênção que o Senhor derramou sobre aquele povo, e eles dizem, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí os israelitas vão dizer, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Está no passado, não é? Fez o Senhor por nós, mas eles vão dizer, por isso estamos alegres no presente. O eixo, não é, central, o ponto central desse salmo está aqui, no finalzinho do verso 3, quando o salmista declara, estamos alegres. E aí observe, eles estão alegres devido aos grandes feitos que aconteceram no passado. Mas esses dias que eles estão vivendo, com certeza não são de grande alegria. Porque, irmãos, eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles passaram 70 anos na Babilônia. Então, observe, as pessoas que voltaram ou tinham saído de Jerusalém muito pequenas, né, até os seus 18, 20 anos, e aí volta com 90 anos, né, quase. Então, eram pessoas já idosas ou eram pessoas que haviam nascido na Babilônia. Sabemos que a Babilônia era a maior nação de então. Então, era como se eles fossem cativos, vamos que comparar aí no Japão, nos Estados Unidos, numa grande nação, numa potente nação, com aquilo que tinha de tecnologia, estava lá, o que tinha de estudo estava lá, o que tinha de ciência estava lá, prédios monumentais, edifícios, não é? As redes, não sei o que poderia ter naquela época, mas os irmãos imaginem o que pudesse ser de conforto, o que pudesse ser de sofisticação, estava lá na Babilônia. Quando eles saíram de Israel, Israel também tinha sido uma grande nação, na época de Salomão, os castelos
com jardins suspensos de Salomão, redes de água para dentro da cidade. Salomão também foi um grande construtor, um grande empreendedor. O templo, mas tudo aquilo que Salomão havia feito, tudo aquilo que os outros reis de Israel haviam feito, havia sido destruído pela Babilônia. Quando, da terceira invasão da Babilônia a Jerusalém, tudo foi destruído. Os muros foram destruídos. Os muros simbolizavam a segurança da nação. A cidade era fortificada e quanto mais forte, mais robusto, quanto maior os muros, maior a extensão dos muros, mais segurança aquelas pessoas tinham. Os portões, as portas da cidade simboliza a justiça, era o juízo, porque eram ali que se postavam os juízes e as pessoas que iam fazer ali o pleito entre um e outro meliante, era ali que se decidia. Então, os irmãos podem imaginar, não havia muro, não havia segurança, não havia portões, não havia juízo, não havia justiça, não havia templo. O templo foi destruído, o templo foi derrubado. Então, para e pensa comigo, para onde aquelas pessoas estavam voltando. Era um grande desejo voltar para a sua terra, voltar para a sua nação, mas eles estavam voltando para um lugar totalmente destruído. Tanto que nem todos os judeus quiseram voltar. Muitos ficaram lá. Quando lemos Esdras, quando lemos Neemias, podemos ver ali, Neemias vai bastante tempo depois, se não me engano é outro tempo de cativeiro, mas eu não vou falar para não errar. Mas é bastante tempo depois, mais de meio século depois, quando Neemias vai a Jerusalém, está tudo lá, aqueles montes de entulho, de pedra, das obras que foram danificadas e destruídas pelos babilônicos, ainda estavam lá dentro da cidade. Quando esse povo retorna, está tudo tão desarrumado dentro da cidade que eles optam por ficar do lado de fora. A cidade não está habitada. Neemias tem que fazer um sorteio para que algumas famílias sorteadas fossem morar dentro da cidade, porque não adiantava ele ter reconstruído os muros se a cidade não fosse habitada. Se a cidade não ficasse habitada, ela seria invadida por feras. Então havia necessidade de fazer sorteio, da onde tiramos, que era uma coisa que ninguém queria. Quando eles voltaram para uma terra seca. Uma terra que há quase um século não havia sido cultivada, não havia sido plantado nada. Então estava tudo destruído. Ou seja, eles voltaram para uma realidade econômica muito diferente da que eles viviam na Babilônia, mesmo sendo escravos. Muito diferente daquela que eles haviam vivido em algum tempo ali em Israel. E assim é a nossa vida, não é? Você já parou para perceber que às vezes momentos de muita alegria, ele vai trazer momentos de muita tristeza? Às vezes oramos e rogamos pedindo a Deus por um casamento. E aí nós encontramos a pessoa certa e entra a noiva vestida de princesa por dentro da igreja, e aqui está o jovem nervoso esperando, e aí vem a noite de núpcias e tudo é festa e tudo é alegria, mas passa um tempo, aquele marido vira um abusador, e aquela jovem que havia gozado aquele momento de tanta alegria, quando todos diziam grandes coisas têm acontecido na vida dessa jovem, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, ela vai amargar dias de tristeza ao lado daquele marido. Ou pode ser seguido de um momento de separação, de divórcio, de traição. Ou pode ser seguido pelo luto, pela morte de um dos dois. Então, o momento de alegria, o momento de júbilo, que está lá no versículo 1 e 2, grandes coisas.
E aí o momento presente, um momento difícil, uma mãe que ora pedindo a Deus para ter um filho, e quando ela vê o seu filho chegar na adolescência, ela vê o seu filho se entregando às drogas, às prostituição, momento de alegria, momento de dificuldade. Um jovem que estuda e passa, e aí na formatura ele está lá, alegre, jubiloso, e todos olham para ele e falam: com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Ele venceu, né? Passou por todas essas provas difíceis, e agora ele está aí, e o jovem vai amargar anos e anos em busca de um emprego, de uma colocação no mercado de trabalho, sem conseguir se encaixar. No entanto, o que o salmista está dizendo é que o nosso momento presente, apesar das adversidades, apesar das dificuldades, ele tem que ser um momento alegre. Ele está dizendo que o povo de Israel, mesmo diante da calamidade que estava o seu país, o seu território, eles estão clamando: estamos alegres. Estamos alegres, independente das circunstâncias, nós estamos alegres. Aí fica a grande pergunta em nosso coração: como que eu posso ser alegre diante de tanta adversidade? Como que podemos ser um povo alegre quando olhamos para a nossa nação e vemos tantas pessoas miseráveis, abaixo da linha da pobreza? Como podemos ser alegres quando vemos as nossas jovens, as nossas meninas se entregando à prostituição por um prato de comida? Como podemos ser alegres quando vemos os nossos governantes comprando, irmãos, o respirador? Eles compram lá o negócio que é para atender lá numa vinícola, para atender as pessoas, comprando medicamentos errados, comprando equipamentos errados, comprando os testes sem todos os insumos, e aí testes e mais testes, perdendo a data de validade, quando tantas pessoas estão morrendo porque não tem um diagnóstico da doença. Como que podemos olhar para todas essas coisas e dizer: estamos alegres? Aí o salmista nos ensina, a segunda parte do Salmo. O Salmo pode ser dividido em duas partes: o primeiro momento de grande alegria e depois o segundo momento, intermediado pela frase: estamos alegres, independente do que aconteceu, independente do que eu espero para o futuro, eu afirmo: estou alegre. E aí o salmista vai dizer aqui: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O Neguebe é uma região desértica que fica ao sul de Israel. E ela chega quase que ao deserto Sinai. E o que acontece ali no Neguebe? Na maior parte do tempo, na maior parte do ano, o Neguebe é uma região seca. Seca, tórrida, árida. E as pessoas que já visitaram e os livros em que eu pude ler diz que é tão seco que a região por onde deveria, a área, né, por onde deveria passar ali as torrentes de água, elas ficam tão secas que você vê o fundo, né, todo esturricado, e é como se fossem veias secas, né, cortando ali aquela região desértica. E o salmista está dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Porque, irmãos, para a glória de Deus, sem nenhum prenúncio, sem nenhum aviso, as torrentes, no inverno, vêm lá das montanhas, a água, ela se derrete e ela enche aqueles veios, e eles transbordam de água. Entendi? É uma região desértica, mas fica ali, né, bem próximo ao Monte Sinai. E a geografia daquele lugar, ele narra que
no inverno, as águas se derretem, a neve se derrete e a água vem brotando, mas não tem anúncio, não tem expectativa de quando aquilo ali vai acontecer. O que importa é que aquelas águas vêm como uma torrente, por isso o salmista fala: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, essa vida seca. Restaura, Senhor, essa região árida, como as torrentes do Neguebe. Traz a sua água, faz fluir, Senhor, a sua água, a sua alegria no nosso meio. E ele vai continuar dizendo assim: que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Irmãos, imagina o que é semear numa área totalmente deserta, sem nenhuma expectativa. O agricultor, ele tem que sair diariamente e lançar a semente na esperança, na expectativa de que em determinado momento essas águas venham e elas brotem naqueles riachos, naquelas torrentes, porque quando a água corre por aqueles veios, ela faz brotar tudo o que foi plantado em suas margens. Olha que coisa linda que o salmista está falando. Falando: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Faz, Senhor, brotar as tuas águas por aqui, por esses caminhos, Senhor, que estão tão secos e difíceis para caminhar. Senhor, e aí o salmista fala: os que com lágrimas semeiam, não deve ser mole semear, sair todo dia e lançar à terra ali muito daquilo que é lançado por aquele agricultor, com certeza esturrica no sol, sem ele ter ali o prazer da colheita, mas ele tem que continuar crendo e lançando. E aí ele diz: olha, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se não for semeado, irmãos, fica aquela coisa: mas o que adianta eu lançar a semente sem ter certeza se a água vai vir? Mas se você não lançar a semente, quando a água vier, você não vai ter o que colher. Por isso ele está dizendo que os que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. Vamos repetir? Os que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria, com júbilo. E aí ele diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Irmãos, essa é a alegria que o povo de Deus tem. É uma alegria independente das circunstâncias. A nossa alegria, ela tem que estar baseada... A nossa alegria tem que estar baseada na nossa lembrança do passado. Eu preciso ter em mente tudo aquilo que Deus realizou em minha vida no passado. E independente das circunstâncias que eu esteja vivendo nesse momento, eu preciso ter a minha perspectiva de futuro. E dentro disso eu gostaria de rapidamente, já para encerrar, dar um exemplo para vocês de um servo de Deus que perdeu a perspectiva no futuro. Quando lemos ali a história, preguei há uns 2 domingos atrás sobre isso, de Elias na caverna. Elias perdeu a perspectiva de futuro. A Bíblia diz que Elias, ele obteve uma grande vitória sobre todos os profetas de Baal. Elias derrota aqueles homens, Elias mata aqueles homens. E Jezabel mandou um recado para Elias, que ela queria estar morta, que Deus fizesse com ela a mesma coisa que ele fez com os profetas, se no outro dia, aquela hora, Elias não estivesse morto. E eu fico, irmãos, eu tenho, assim, dentro da minha interpretação bíblica, eu imagino que não tenha sido medo de Jezabel. Eu não acredito que ele tenha tido medo de Jezabel. Eu acho que o cansaço físico, o cansaço mental, o cansaço espiritual de Elias estava
tão grande que ele se entrega àquela depressão. Porque a Bíblia, ela não narra nenhum encontro frente a frente, tete a tete, de Elias com Jezabel. Eles nunca nem se viram. Não acho que ela tivesse poder de fazer com que ele tivesse medo dela. Mas fato é que Elias se tranca dentro de uma caverna e Elias pede a Deus a morte. Elias vai dizer: Senhor, tira a minha vida. Senhor, me leva, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que os outros profetas. Senhor, eu estou sozinho, eu não tenho mais o que fazer. Isso é falta de perspectiva no futuro. É quando você para de olhar para o futuro, aí você acha que você está sozinho. Quando você para de olhar para o futuro, você imagina que você não vai ter forças para caminhar mais um dia com aquela luta que você está vivenciando hoje. Isso é falta de perspectiva futura. O povo de Israel, ele passou por isso, porque Ageu, Neemias, Malaquias e um outro profeta, agora esqueci, eles vão trabalhar em cima disso e eles vão dizer para aquele povo: olha, vocês estão cuidando da vida de vocês estão cuidando da casa de vocês e vocês esqueceram da casa do Senhor. Vocês esqueceram do templo, vocês estão me roubando. Porque eles foram viver a vida deles. Eles pensaram: isso aqui está muito difícil, reconstruir o templo está difícil, levantar esses muros está difícil, retirar esses entulhos está difícil, então eu vou viver a minha vida e deixa isso para lá. Elias, ele está dentro da caverna, ele está dizendo: Senhor, eu quero morrer. Todos os profetas morreram. E Deus vai dizer para Elias: Elias, você está enganado. Eu salvei, tem mais de 1000 profetas por aí, Elias, que eu salvei. Da mesma forma que eu salvei outros profetas. Elias, você ainda tem que ungir o rei da Síria. Elias, você ainda tem que ungir o rei de Israel. Elias, você ainda tem que levantar um sucessor. Você ainda tem que discipular Eliseu. Elias ainda tinha muita coisa para fazer na vida dele. Mas ele perde essa perspectiva quando ele foca naquilo que está acontecendo somente no presente. Nós não podemos permitir que as circunstâncias nos abalem a tal ponto de perdermos a nossa alegria. Às vezes nós vamos, irmãos, ter essa alegria em meio de muitas lágrimas. E aí nós temos um exemplo lindo, quando vocês abrem a Bíblia lá no livro de Esdras e o templo está sendo reconstruído. É impactante o que o autor vai dizer, porque ele diz que quando eles lançam as fundações, os mais idosos que haviam visto o templo antigo, eles olham para aquele novo templo e eles começam a chorar porque ele era menor do que o antigo. Mas os novos que nasceram na Babilônia e que não conheciam o templo, eles dão louvores e gritam e se jubilam porque eles estão alegres com aquele feito de poder estar lançando a fundação do novo templo. E Esdras vai dizer que o riso e o choro se misturam, de modo que você não sabe o que é um e o que é outro. Muitas das vezes na igreja vivemos esses tempos assim. Sepultamos um irmão querido de manhã e nos alegramos com o nascimento de outro ente querido à noite. Vivemos um velório, vivemos um casamento. São risos e choro. Porque na nossa vida, irmãos, nós não podemos viver um sem viver outro. Nós estamos aqui no mundo e todos nós vamos passar por morte, desemprego, dificuldade, tristeza, decepção. Faz parte da vida. Faz parte do nosso crescimento. Cantamos: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória excelente. Eu espero em Deus que essa reflexão possa falar ao coração dos irmãos, que os irmãos possam entender que, apesar de tudo aquilo que vivemos, Deus está no controle. E é por isso que podemos dizer: estamos alegres.
Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. E mesmo em meio às dores e às despedidas, nós podemos louvar e exaltar a esse Deus que é soberano. Vou passar a palavra para o pastor Marcos, ele estará nos conduzindo em mais um cântico e dando a bênção apostólica para encerrarmos o nosso culto dessa manhã. Tá. Pastor Marcos está pedindo para cantarmos Rompendo em Fé. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que estamos tendo guerreiros de oração às terças-feiras e estamos tendo também o culto das Déboras às quartas-feiras. Não deixem de participar, irmãos. No próximo domingo pela manhã teremos a ceia e a abertura das nossas comemorações natalinas. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Por isso, vamos romper em fé. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Obrigado, Senhor, porque temos esta fé que é inabalável, porque está firmada numa rocha, e a rocha é Cristo. Ó Senhor, que possamos vencer todas as nossas provações,
assim como já temos vencido até o dia de hoje, e continuaremos vencendo até a volta do teu Filho Jesus. Abençoe o teu povo, para que todos possamos ter a mesma certeza e a mesma convicção de que o nosso Deus é vivo, é grande, é poderoso e faz maravilhas. Leva cada um dos teus servos debaixo da tua paz. Abençoe a todos os que estão em casa nos assistindo e participando deste culto juntamente conosco. Obrigado, Senhor, por estas portas abertas para a propagação da tua palavra. Ser com o pastor Jonanias, com a irmã Eunice, ser com o irmão Moisés, ser com os demais enfermos, irmão Jorge, irmão Aloísio, todos aqueles que estão enfermos em nossa igreja. Nós já oramos e agora reafirmamos este pedido e pedimos isso em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade Divina, recaia sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, seja hoje e para todo sempre. E que o povo de Deus diga em uma só voz, amém. Podeis assentar, que Deus abençoe em nome de Jesus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Deus abençoe.